Marcos 11. (12 a 14). Amém? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. O que levou Jesus a procurar frutos nessa figueira? Tem que haver, não é um motivo, porque Jesus, ele sai de Betânia, depois de eles estavam subindo a Jerusalém, e ele teve fome. E quando nós temos fome, nós vamos à procura de algo para comer, não é? E algo tem que nos chamar a atenção. E o que chamou a atenção de Jesus nessa figueira? É que ela tinha muitas folhas, muitas folhas. Vocês já viram algum pé de figueira, de figo? Alguém aqui já viu? A figueira, ela primeiro sai, ela cai as folhas todas depois que passa a temporada do fruto. Fica mesmo assim só a vara. E até muitas vezes, no começo eu achava aqui em Portugal que a árvore tinha morrido. Quando chegava novamente à altura dela, não começava as folhas. Começa a vir os botões, que são o fruto. Então, primeiro vem o fruto, o botão, e só depois é que vem as folhas. Foi isso que levou Jesus a ir ter com essa figueira, não é? Para ver se havia frutos, porque ela tinha todas as características que ela ia dar fruto para ele. Que ela ia ter, não é, alimento para ele. Só que, no entanto, ela não tinha fruto nenhum, ela só tinha folha. A figueira, ela só demonstrou, não é, a beleza, ela só demonstrou a formosura dela. Ela enganou a aparência dela, né? Ela só teve a aparência, uma aparência formosa. Uma aparência que tudo mostrou que havia, mas não havia nada. Então, ela não negou o fruto, porque ela teve as folhas, ela antecipou o processo dela. Ela não fez o processo que ela deveria. Arrebentar o botão, arrebentar a fruta e só depois vir a folha. Porque quando vem a folha, aí você procura na figueira, há muito figo. Só que essa não havia. E uma coisa que chama-nos a atenção é quando Jesus Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. Sinal que alguém já havia comido fruto dessa figueira. Ela já havia produzido fruto. Só que naquele momento que Jesus abordou a figueira, ela não havia fruto. Ela havia só aparência. Uma aparência que tem, eu vou buscar, eu vou colher. E quando ele chega não tem nada. A figueira, ela representa Israel. Tanto como os seus frutos, como as folhas vibrantes e agradáveis aos olhos. Mas, no entanto, não era a verdade que se vivia naquela altura. Vivia-se muita hipocrisia, vivia-se muita religiosidade, que, no entanto, eles andavam a querer fazer o quê? Eles queriam matar Jesus. Então, Jesus, ali ele usou também a figueira para poder, trazer um ensinamento, para os discípulos dele, aqueles que estavam ao pé dele, mostrando que o quê? Que não é só a aparência. Ele não está atrás da aparência. Ele está atrás do fruto. A aparência, as folhas, elas vão cair e vão secar. Elas não vão durar. Enquanto que o fruto, ele fica, ele permanece. E depois, além disso, ele faz o que? Ele mata a fome, ele sacia, ele edifica, trazendo para a nossa vida. Ele edifica. A figueira, ela representa Israel. Nós vemos em Oséias 9:10, que diz...
Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, e no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Mostra que Jesus quis mostrar, não é, aos discípulos e aqueles que estavam, não é, ao redor dele, que Israel, ele tinha tudo, não é, para servir a Deus, para honrar a Deus, para adorar a Deus, só que, no entanto, era só uma capa, era só uma aparência. Não havia, não é, um coração, não havia o coração disposto no Senhor. Em Jeremias 24, de 1 a 8, o profeta, ele vê 2 cestos de figo. Um de figos bons e outros de figos ruins. De tão ruim que eles estavam, não podiam ser comidos. E aqui o profeta, uma visão que ele teve, né, que depois Deus... Não, obrigada. Depois Deus, não revelou a ele a visão dele, que os figos bons eram aqueles que ele ia mandar levar para o asilo babilônico e depois ia trazê-los de volta. E não ia acontecer nada com eles, não ia faltar nada para eles, porque eles eram o figo, eram aqueles que estavam com o coração nele, mesmo num sistema de opressão. Mas o coração dele estava no Senhor. Enquanto que os figos ruins era o rei e mais os seus súditos, que prevaricavam, fazia tudo que era errado, e esses Deus, ele diz que ele ia, não é, consumi-los. E o que acontecia é que eles foram, não é, ligados como se fossem os figos ruins, que de tão ruins nem se dava para comer. Também há o figo bravo, não sei se vocês já ouviram falar, que chama-se sicômoro. Esse é o figo bravo, que ele é seco, ele não tem doçura e muitas vezes ele torna-se amargo. Esse figo, ele precisa ser tratado para poder ser consumido, e mesmo assim muitas vezes ele não pode ser consumido, porque ele é um figo bravo. Mas ele tem as mesmas características do figo, ele nasce como figo, tem a folhagem, tudo, só que ele não é um figo que você chega e você já pode desfrutar dele. Em 2 Crônicas 1,15, e fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras e cedros em tanta abundância como sicômoros que há pelas campinas. Nós vemos que, como a figueira, o figo bravo, também havia em abundância naquela região. Porque em Jerusalém, em cada vinha, havia sempre uma figueira. E essa figueira, muitas vezes era que matava a fome do povo que estava, não é, trabalhando na vinha. E aqui nós vemos a relação, que a figueira, ela representa Israel, e a videira, ela representa Jesus. Que nós vamos ver logo mais lá à frente em João. E havia esse figo bravo em abundância, como havia o figo. Esses figos, eles precisam ser tratados, porque senão não há como comê-los. Uma pergunta para nós, não precisam responder, só para a gente pensar. Que fruto estamos oferecendo a Jesus? Qual é o fruto que nós temos nesse momento? Se Jesus vir agora ter conosco e ele pedir um fruto, que fruto que nós temos para oferecer a ele? A figueira foi o primeiro fruto mencionado na Bíblia, no relato de Adão e Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí nós vemos novamente aqui a relação da figueira com o pecado, com as folhas. A folha aqui, ela serviu para fazer o quê? Para tapar a vergonha. Porque eles se sentiram, não é mal, de estar nus. Eles viram que alguma coisa já não estava normal.
E eles cozeram, eles pegaram folhas de figueira. Porque mesmo que vocês não tiveram assim ao pé de uma árvore de figueira, mas vocês já viram, se calhar na televisão, são umas folhas grandes, largas. Então eles fizeram aventais. E quando diz avental, a gente vê que o avental só tapa a parte da frente, não é? Porque um avental é algo que só tapa aqui. Então Deus vinha de frente com eles. E eles queriam tapar a sua vergonha. Tapar o quê? A vergonha do pecado. Que eles já tinham caído no pecado. Só que eles achavam, não é, que eles conseguiriam, se eles tapassem a nudez deles, eles iam conseguir, não digamos mesmo assim, enganar a Deus. Só que Deus não se engana. E Deus nada se esconde. E Deus já sabia o que tinha acontecido. Quando ele chamou Adão, não é? E Adão, né, disse, estou aqui. E por que ele não apareceu? Porque o Senhor vinha, né, na viração do dia, não é, sempre ter com Adão. E naquele dia Adão não apareceu. Porque ele fez o que? Ele se escondeu. Ele pecou. E quando nós pecamos, o que acontece? Nós temos vergonha. Nós nos escondemos atrás de qualquer coisa que seja, para que a gente não sejamos, digamos, apanhados naquela má disposição que nós estamos sentindo por causa do pecado. Que foi o que aconteceu com Adão. Eu vou falar de 3 elementos nessa passagem. Vou falar sobre as folhas, sobre os frutos e as sementes. As folhas, apesar de serem úteis e precisas, elas são necessárias estarem nas árvores certas, no tempo certo e no local certo. Porque há árvores que não produzem fruto, só produzem folhas. E essas folhas, elas servem ou para alimento, muitas vezes, de animais, ou para trazer sombra, para várias outras coisas. E uma árvore que é frutífera, se ela não apresenta frutos e apresenta só folhas, alguma coisa está errado com ela. E essas árvores a árvore, ela também, que só dá as folhas, nós vemos também em Apocalipse, que a árvore que está do lado direito do trono, né, que desce do rio, em Apocalipse nós vemos que essa árvore, ela produz frutos, 12 frutos, um em cada mês, para matar a fome das nações. E as suas folhas trazem cura. Aleluia. As folhas dessa árvore, ela traz cura. A árvore da vida, ela dá o fruto, ela é completa, ela dá o fruto e ela dá a folha que traz cura. Está em Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, e de um lado e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém? As folhas, no caso dessa figueira, para ter folhas deveria ter fruto. Ela deveria ter fruto, não só as folhas. O problema de Jesus com essa figueira não era que ela não tinha frutos, e sim ela estar frondosa e ter uma aparência enganosa. Jesus não fica triste conosco muitas vezes, não é da gente não apresentar frutos. Que nós temos que buscar os frutos. Amém? Nós temos que ir atrás de cada dia melhorar o nosso ser, cada dia mais nos purificar, cada dia mais pedir ao Espírito Santo que Ele nos santifique. Isso não incomoda Jesus muitas vezes. O que incomoda Jesus é a nossa aparência enganosa. Podemos estar tudo muito bonitinho, muito bem arrumado, está tudo ali, aparentemente, tudo a correr lindamente bem. Só que o fruto, isso é verdadeiro? Isso só são folhas? O que está a acontecer? Porque antes disso aqui, desse traje muito bonito, muito asseado, antes de estarmos todos muito lindos, maravilhosos, num local onde nós estamos numa reunião, nossa, tudo é perfeito. Mas antes disso tem que haver um antes. Para chegar aqui tem que haver sempre um antes. Quando nós estamos fora, tudo muito bonito, tudo muito brilhoso, só que e o antes? E o depois?
O que acontece no antes e o que acontece no depois? Só são folhas? É só aparência? Ou realmente aquilo que se vê é verdade? Aquilo que Jesus vem procurar é o que Ele está a ver? Só que Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe o que acontece conosco. Porque Jesus, Ele não quer a nossa aparência. Ele quer o nosso coração. E um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Ele quer que a gente venha a Ele da forma que a gente esteja. Ele prefere que a gente chegue a Ele nu, sem fruto nenhum, feita a vara da figueira antes de começar a brotar o fruto. Não tem nada, só tem a vara. Se Ele passasse por ali e aquela figueira tivesse desse jeito, tudo bem, não era a altura dos figos. Mas ela apresentou algo que não estava acontecendo. Muitas vezes temos palavras caras, falsas vestimentas de santidade, cantamos louvores que saem só da nossa boca, porque muitas vezes gostamos do louvor e aquilo é tão automático. E o verdadeiro louvor, ele está a sair daqui de dentro? O verdadeiro louvor, ele está vindo de nós mesmos ou ele está vindo daquilo que você ouve e você traz para fora? É automático, não é aquilo que vem daqui. Eu adoro os momentos que a Letícia tem, espontâneo, que a gente vê que ali não é só a canção bonita. Claro que é gostoso a gente cantar louvores, eu adoro louvor, adoro estar na minha casa, estou sempre ouvindo louvor, cantando. Só que não é tudo. Muitas vezes é automático. E aquele louvor que tem que sair daqui, do coração. Aquele louvor que lava a nossa alma, lava o nosso coração. As nossas atitudes têm sido atitudes boas ou têm sido atitudes enganosas? Muitas vezes somos vitimistas, passamos uma imagem de quem não somos, e por qualquer coisa, não é, já nos ficamos melindrados. Cadê o fruto do Espírito? O que nós estamos a fazer? O que essas folhas estão fazendo tão frondosas? Não é? O que essa árvore está tão verde, tão bonita, e que ela deveria já dar algum fruto? Dentro da nossa casa, como que nós estamos? Somos outra pessoa do que aquilo que nos vem fora? Abraçamos, beijamos, andamos, cantamos, fizemos tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas e dentro de casa? Como que nós estamos? As palavras são palavras ásperas ou são palavras doces? As atitudes são rudes ou são atitudes que atraem o amor, que atraem a paz? Estamos sendo exemplo de cristão no nosso trabalho, aonde nós passamos? Que exemplo que nós estamos a dar? Quem nós estamos sendo? Tudo isso são folhas. Se isso não tiver um fundamento de você apresentar uma coisa e você mostrar outra, são folhas. Que o fruto é que dita quem a árvore é. Se ela é uma árvore boa ou se ela não é uma árvore boa. Adão, ele se escondeu, pois estava com vergonha. Mas Deus já sabia o que ele tinha feito. Deus já sabia o que tinha acontecido. Adão teve noção imediatamente do seu pecado, se escondendo atrás das folhas. Que muitas vezes a gente até prefere, não é? Esconder-se atrás das folhas de certas atitudes que nós temos, para não mostrar como nós estamos na realidade. Porque às vezes é difícil a gente dizer, olha, eu estou mal, eu sou assim, eu não consegui mudar até aqui, mas eu quero mudar. Agora, quando nós nos acostumamos com a situação de achar que é melhor ter folhas do que deixarmos sermos tratados, do que deixarmos sermos cortados, sermos limpos, para toda a folha velha cair e na nova estação vier o fruto junto com as folhas, nós não estamos a fazer nada para Deus. Nós estamos atrás de condenação para a nossa alma. Porque a nossa aparência, ela não transforma.
O que transforma é a atitude do nosso coração. É a gente, eu não estou bem, eu assumo, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E como que nós vamos buscar essa ajuda? Nós buscamos essa ajuda através da oração, da leitura da Bíblia. Nós buscamos essa ajuda através de estarmos juntos em comunhão. Que tudo isso vai nos trazer o quê? Vai nos trazer as boas atitudes. Porque quando nós estamos ao meio de pessoas que fazem a mesma coisa, a gente é mais difícil fazer a coisa errada. Porque fica muito nítido aquilo que nós estamos a fazer. Quando nós sentamos numa roda de conversa, que tipo de conversa que nós estamos a ter? Que tipo de conversa que nós estamos a ouvir? Tudo isso influencia na nossa aparência, tudo isso influencia naquilo que nós estamos a viver, o que nós estamos a fazer. Depois a nossa mente, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Basta você ouvir uma palavra, e essa palavra já te remete a situações, te remete a coisas que, será que isso traz saúde para a minha vida? Jesus, Ele quer nossos frutos e que eles permaneçam. Ele diz para a figueira, nunca mais dê seu fruto. E é triste, não é? Muito triste. É uma árvore, mas pronto, é uma vida. E se Jesus usou ela para mostrar naquela altura, não é? Para os discípulos dele e para nós que ficou registrado, por algum sentido muito forte, né, isso aconteceu. Será que Jesus vai ter paciência conosco? Até quando? Até quando Ele vai ter essa paciência de estar tolerando as nossas folhas? Dele estar tolerando a nossa aparência? A palavra parece assim, nesse momento um bocado assim, dura, mas é algo que, nesses últimos 2 dias eu tenho pensado muito. Até quando Ele vai tolerar isso? É algo que nos leva a pensar, não é? Porque se Ele deu essa ordem para ela secar, e se Ele cansa-se de buscar a nossa presença, porque nós é que temos que buscar a presença dEle, não é Ele buscar a nossa. E muitas vezes parece que é o contrário. Parece que Ele que precisa vir buscar a nossa presença e não nós buscarmos a presença dEle. Porque Ele já fez. Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele já foi à cruz. Ele já se tornou maldição por nós. Ele já foi o sacrifício. Ele já trouxe vestimentas novas para nós. É que Deus depois lá em Gênesis Ele diz, né, que depois Ele ia fazer roupas para eles, roupagem para eles. E que Jesus veio no sacrifício dele, Ele trouxe roupas novas para nós. Ele lavou as nossas vestes, Ele nos purificou, Ele redimiu do pecado. Então por que nós continuamos sempre fazendo a mesma coisa? Por que é tão difícil para nós assumir que nós erramos? Por que é tão difícil nós assumirmos que nós não estamos bem? E tão difícil assumir, eu preciso mudar a minha aparência. Eu tenho que deixar de ter folhas e passar a ter frutos. E falando nos frutos, o que fazer quando uma árvore de fruto não dá o fruto? Porque é a árvore que não dá o fruto, não é? Pode estar precisando de alguma coisa. Pode ter algo nela que não está bem. Primeira coisa que tem que se fazer, que eu tive também a pesquisar sobre os agricultores, e também, pronto, eu nasci e vivi na roça, né, porque é do Brasil, né, sabe o que é a gente falar numa roça, até os meus 16 anos, e meu pai era um lavrador, assim, espetacular. Ele era fantástico, então, com árvores frutíferas, então, ele era espetacular. E quando ele via que havia galhos secos, que de um ano para o outro, aquela árvore não produzia, ele ia tentar perceber se havia fungo,
Somente ele olhava o caule delas, as folhas das laranjeiras, se tinha ferrugem, pronto, coisas desse gênero. E é o que nós devemos fazer. Nós temos que olhar o que está acontecendo com a nossa árvore, o nosso coração. A ferrugem, a amargura, a falta de perdão, o que acontece aqui que não deixa frutificar? Por que essas folhas não caem? Verificando se essa árvore está saudável ou não, temos que ver se ela está precisando ser limpa, os galhos dela, se há muito mato à volta dela, se é preciso adubar a terra onde ela está plantada, ela precisa ser cuidada com amor e com atenção. E nós precisamos cuidar da nossa árvore com muito amor e atenção, porque aqui reside o amor de Deus. E se não tiver cheio aqui do amor, quando nós abrimos a nossa boca, o que vai sair daqui? Que a palavra de Deus, ela diz, não é? Que a nossa boca, ela fala que o nosso coração está cheio. O que o nosso coração está cheio? Aí eu volto a dizer, em casa, como que nós estamos a falar? Nosso esposo, com a nossa esposa, o que nós estamos? Qual é a nossa conversa? Temos tido tempo de mesa? Temos assentado à mesa para produzir fruto no nosso matrimônio? Nós temos que isso não é perder tempo, isso é ganhar tempo de qualidade. Nós temos sentado, nem que seja para tomar um café, para dividir um bolo, dividir um pão de queijo ali e dar gargalhadas, olhar para a situação não está boa, mas rir de tudo aquilo mesmo assim. Estamos a ter esse tempo, limpando esse terreno, estamos a podar essa árvore de pensamentos que muitas vezes vêm e que nós não conseguimos controlar sobre o nosso irmão do lado, sobre o nosso pai, sobre a nossa mãe, sobre o próximo, sobre o nosso próximo. O que nós temos feito? Temos podado esses galhos, apodado o galho da amargura. Nós temos tratado que parece que a amargura, ela parece uma ferrugem, que é difícil de sair. E nós temos tratado essa área? Ou nós continuamos com o nosso coração amargurado? Como que nós temos alimentado a nossa árvore? Temos buscado a palavra de Deus? Temos orado? Temos estado em comunhão com os irmãos? Temos tido aquele tempo de intimidade com Deus? O que nós temos feito? Ou daqui um bocado eu vou e faço. Aí passo o dia inteiro. Olha, não orei. Chorar rapidinho aqui, só para ir dormir, né? Porque eu não orei. O que nós temos feito? Nós temos feito o nosso devocional. O devocional parece uma coisa assim muito simples, não é? Que nós lemos aquela meia folha lá, que ele é tão rápido para a gente ler. Tem lá aquele versículo, mas do lado aparece lá, não é? Sempre um livro. E aquele livro tem me falado muito. Sempre ali traz ainda mais palavra do que no próprio devocional. E parece algo assim tão simples, mas não é, é algo muito profundo. Porque quando você vai fazer o teu devocional, não é só aquela página que você leu. Quando você já parte para a palavra, você já entrou dentro da palavra. Dali você já começa a ler, você lê aquele capítulo todo, já te começa a vir coisas na tua mente, você já começa a encher o teu coração. E quando você sai daquele lugar, você já sai mais cheio. Você não sai do mesmo jeito que você entrou. Então o devocional, ele é extremamente importante para limpar as folhas velhas da nossa alma, para arrancar os galhos secos da nossa alma. Nós temos buscado os frutos do Espírito. Esse é os frutos que Jesus procura em nós. Nós temos buscado esses frutos? Não é fácil. Eu digo por mim, não é fácil. Há aqui alguns aqui que, meu Deus, parece que é só para colocar lá a pedra para a gente tropeçar nele, né? Mas a gente tem que olhar para ele e falar assim, não, ele está aqui, né? Jesus diz que é para conquistar esse, né?
Mas não é fácil. Há frutos aqui que descem na garganta amargoso. Não é o figo doce, é o figo bravo. Mas só que nós temos que buscar até esse fruto que nos incomoda, esse fruto que parece que a gente nunca mais vai conquistar ele, esse fruto que parece que nunca mais a gente vai alcançar, mas é esse que a gente tem que buscar. Em Gálatas 5, 22, 26, vemos os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui nós vemos, cortando os nossos galhos velhos. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. As nossas lindas folhas. Não é adorável, não é? A gente, com as nossas, as nossas folhas maravilhosas. E muita gente sabe como que é que a nossa vida é. E como que a nossa vida é. E essas folhas, elas têm que cair, porque senão nós andamos a levar os irmãos a pecar. Nós já estamos pecando, vamos levar os irmãos a pecar, e nós vamos continuar mostrando a nossa roupagem muito bonita, muito deslumbrante. Eu fiz um estudo aqui sobre os frutos do Espírito. O amor leva a compaixão, a compreensão e a manifestação de amor ao próximo. A alegria é um sentimento interior de santificação e alegria, mesmo em meio a dificuldades. Esse fruto, graças a Deus, eu já conquistei. Que mesmo as situações que nós temos vivido, eu com o meu marido, Alcides, que nós temos passado nos últimos anos, tem que ter a alegria do Senhor. Tem que ter a alegria do Senhor. Porque se a gente não tiver a alegria do Senhor, a gente ficamos amargurados, nós reclamamos de tudo, murmuramos de tudo. E, no entanto, às vezes a situação está tão feia, a gente está rindo daquilo. A gente ainda consegue fazer piada daquela situação assim que a gente olha e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo não é aqui. Mas mesmo assim a gente está ali, porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. É por isso que esse fruto nós temos que conquistá-lo e urgentemente na vida de vocês. A paz, uma tranquilidade interior que resiste às turbulências da vida. A paz que excede o entendimento. Quando nós estamos em Cristo, essa paz ela está na nossa vida e as pessoas não entendem. Porque que mesmo a gente passando por tudo que a gente está a passar, a gente está a cantar, a gente está a brincar, e um povo parece que é doido, né? Está tudo mal e o povo está feliz, o povo está cantando, o povo está gritando aleluia, glória a Deus, e sai daqui tudo rindo. E, no entanto, se for lá ver a vida, meu Deus do céu. O que isto é? É a paz que excede todo o entendimento. A paciência. Fruto difícil para engolir, viu? A paciência de suportar e esperar por momentos melhores. Não é fácil. Quando a gente está à espera de algo, que a gente cria uma expectativa e nunca mais chega, é um tempo difícil, um tempo amargoso. Eu vou falar mais aqui abaixo sobre a semente. Mas muitas vezes, nesse tempo de espera que nós estamos na paciência, é o tempo que nós estamos semeando. Quando nós estamos semeando, o que a gente vê? A gente só vê terra. A semente já foi lá para baixo. O que acontece ali? Você já não vê mais nada. A semente foi para o escuro, para dentro da terra. Ela vai precisar morrer para ela poder brotar, para ela poder vir e dar fruto. E até ela brotar, as sementes que em 3 dias ela já germina, outras não. Outras é semanas. E você continua olhando, só vê terra.
E esse tempo da paciência, muitas vezes, é um tempo que nós devemos estar semeando. A bondade, o desejo de fazer o bem aos outros sem esperar nada em troca. Isso é muito bonito. Mas muitas vezes não é aquilo que a gente sente. Muitas vezes a gente faz as coisas, mas também ali à espera que... Não viu o que eu fiz? Falei. Não viste? Eu fiz para você. E ela pegou, levou, foi, na boa. E o nosso coração fecha. Temos que conquistar esse fruto da bondade, de fazer para o nosso próximo, não olhar o que fazemos e nem a quem. Só saber que nós temos que fazer. E através dessa bondade, aquilo que nós fizemos, nós podemos tocar aquela vida e mudar aquela vida. De uma maneira que, se calhar se a gente não tivesse colocado o nosso coração disposto a fazer, se calhar essa vida não tinha sido alcançada. A amabilidade, um comportamento gentil e carinhoso, refletido a natureza de Deus. É um comportamento gentil e carinhoso. Não é um comportamento fingido. Não é. Abracei aquele irmão, nossa, mas ele está a cheirar tão mal. Aí minha cara já muda na hora. Isso é fingimento, porque quando você tem amabilidade, você não olha se a pessoa cheira bem, se ela está suja, se não, como que ela está. A gente não olha, a gente só quer alcançar aquela vida, a gente só quer tocar aquela vida. A gente quer tocar aquela vida de uma maneira para que ela sinta que ela é amada. Porque muitas vezes as pessoas vêm ter conosco, muitas vezes a gente encontra pessoas no transporte público, nos hospitais. Eu digo nos hospitais porque já tive tantas vezes nos hospitais e a gente vê, meu Deus, a degradação do ser humano. E a gente vê como aquela pessoa está tão desistida da vida que o físico dela mostra como a alma dela está. E se nós não tivermos essa amabilidade, esse comportamento gentil, esse carinho, o amor com essa pessoa, quem vai conseguir dar algo de bom para essa pessoa? E ela saber que há algo bom para ela. A fidelidade. A capacidade de cumprir as promessas e responsabilidades, tanto com Deus quanto com o próximo. Isso é uma coisa que muitas vezes a nossa boca se abre para prometer muito. Prometemos muito. Somente quando temos filhos pequenos. E eu aprendi isso muito cedo com o meu João e a minha Teresa. Aquilo que eu prometesse eu tinha que cumprir. Porque eu comecei a ser posto em xeque por eles. A gente ainda não era convertido, eles depois, assim, pequenino, mas não na tenridade deles. E a gente, quando chegamos aqui em Portugal, foi muito difícil, muito difícil. Muitas vezes eles pediam certas coisas e a gente dizia, olha, mais para o fim de semana, a mãe vai trabalhar e depois a gente compra. Só que depois aparecia sempre outras coisas e não fazia aquilo que eles tinham pedido. E eles vinham, mas você prometeu. Então você mentiu, porque você não vai me dar. Você começa a ser posto em xeque. E as crianças, eles não esquecem do que a gente promete para eles. Que é por isso que a gente é melhor falar mesmo para eles. Eu não posso, eu não vou fazer, não tem condição. Se um dia houver a possibilidade, eu vou fazer. Isso mexe tudo com a nossa fidelidade. E quando nós prometemos alguma coisa a Deus, e dali a pouco o que acontece? Gente, é tão difícil. Aconteceu essa semana comigo. Eu tentei 3 dias consecutivos fazer o jejum. Chegou a um ponto que eu tive que comer. Gente, que foi horrível, horrível. Eu falei assim, eu não sinto fome. Eu falei, o que está acontecendo que está me dando fome, essa fome desorientada? Que eu estou a tremer, estou a passar mal. Eu falei, não é normal. Não é normal. Gente, que foi horrível. E para quebrar o jejum? Nossa, que sentimento de dor, coisa horrível, horrível. Nós estamos sendo fiéis a Deus com aquilo que nós propomos fazer para Ele. Os nossos votos, os nossos jejuns. O que nós estamos fazendo com a nossa fidelidade com Ele? Ele é fiel a nós. Você cumprindo o que você prometeu a Ele ou não, Ele vai continuar sendo fiel. Nós é que somos infiéis. A mansidão,
uma postura humilde e suave, mesmo em meio à adversidade. Gente, a mansidão não tenho não. Não sou muito mansa, porque assim, eu vou tentando, né, até onde minha paciência vai. Até onde minha paciência vai, eu tenho mansidade. A mansidão. Quando acaba a minha paciência, já a mansidão não existe. É por isso que eu digo, nós temos que ser sinceros, não vestir as folhas. Que fruto que você não consegue? Que fruto você já conquistou? Que fruto você quer tanto conquistar? Nós temos que sermos justos e honestos conosco mesmo e com Deus, para que Ele possa nos ajudar, para que o Espírito Santo possa nos conduzir a lugares onde nós vamos ser tratados, onde nós vamos sermos limpos pela palavra. O domínio próprio, a capacidade de controlar os pensamentos, os sentimentos e ações, buscando a santidade. Até o senhor da Pepco não é vir e dizer, não é, que eu estava mentindo, que não estava a plaquinha da promoção lá nos copos, daí eu jurando para ele que a plaquinha estava lá, o meu domínio próprio foi, não sei para onde. Às vezes coisas pequenas, coisas assim, tão bobas, banais, que faz a gente entrar num sistema dentro de nós, que vem o arrependimento, vem aquela angústia, é essa a palavra, angústia dentro de nós, porque a gente até ali estava indo bem. E por que eu dei ouvido? Por que está bem? Ele não está, ok, mas o Senhor não está certo. Eu sei que eu vi, estava lá, outras pessoas viram comigo, mas se o Senhor quer levar a tua adiante, ok, amém. E saía, pronto. Mas não, muitas vezes a nossa carnalidade quer fazer a nossa justiça. E não somos nós que fazemos a justiça para a nossa vida. É o Senhor. O Senhor é que é a nossa justiça. Em resumo, os frutos do Espírito são características que evidenciam a presença e a atuação do Espírito Santo em nós, ajudando-nos a viver uma vida que reflita o caráter de Cristo. Eles são o resultado de uma vida em comunhão com Deus e uma busca constante de santidade. O fruto do Espírito é uma expressão visível do caráter de Deus em nós. A importância de buscarmos os frutos do Espírito todos os dias não é fácil. Aquilo que eu disse, há frutos que são amargos para comer, eles não são tão doces, eles são amargos. Mas mesmo assim nós temos que buscar esses frutos, que é através desse amargor. Lembra da palavra que eu trouxe do outro dia, quem estava aqui? Muitas vezes o amargor traz cura para a gente, traz purificação. E a mesma coisa o fruto do Espírito, mesmo aquele que não nos agrada, mas esse fruto vai trazer purificação, vai trazer santidade para a nossa vida. Nós temos buscado a presença do Espírito Santo. Ela é visível em nós. Claro que nós vamos ter, não é, os nossos deslizes, mas eles têm que ser mínimos. E nós temos que buscar cada vez mais, buscar os frutos para que nós possamos sermos limpos, sermos purificados. As nossas palavras têm trazido vida ou têm trazido morte? Temos reclamado de tudo, ou olhado as situações de uma maneira diferente, mesmo quando a situação é muito má, mas mesmo assim a gente tem olhado para ver se há algo de bom naquela situação. O que Deus está me ensinando nessa situação? O que eu posso aprender daqui? Nós temos buscado a direção do Espírito Santo para resolver os nossos problemas, ou simplesmente é mais fácil murmurar, ir para o sofá, continuar vendo vídeos, continuar vendo série, ou buscar a presença dEle, a direção dEle, através da oração, através da palavra, porque é a palavra que nos limpa, a palavra que nos lava. Precisamos limpar os nossos pensamentos, precisamos trocar os nossos pensamentos negativos por pensamentos que nos tragam vida, que nos tragam paz. Porque antes de sair a palavra, ela vem aqui. E depois ela sai. As palavras que machucam por palavras de amor. É um treino.
Isso é um treino, porque muitas vezes a gente vive num sistema, não é que falamos sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então nós temos que treinar a nossa mente, treinar aquilo que sai da nossa boca quando eu vou falar, ah, não. Que linda que você tá, você é linda, tá? Então são palavras, não é? Que nós vamos ter que mudar para poder trazer vida. O diálogo que nós temos tido são diálogos bons, diálogos que traz a harmonia, ou nem temos dialogado? Olha, me apresentou um problema, o problema é seu. Eu estou falando dentro da nossa casa. Não, vamos sentar, o problema é nosso. Vamos conversar. Conversar para quê? Vai ser sempre a mesma coisa? Vai resolver tudo do mesmo jeito? Não, gente. Quando se senta, se conversa, se anota aquilo que está a acontecer, ajuda sim a resolver. Porque a gente vai saber o que está no coração do outro. Que muitas vezes você está vendo a atitude como ele está e a gente não sabe o que ele está sentindo por dentro. É por isso que o diálogo vai nos mostrar, mesmo que a pessoa grite com a gente, mesmo que a pessoa faça para ali um escândalo, mas você vai ver a situação que está o coração dela por dentro. E você vai ver se você também está contribuindo para aquilo ou se você vai ser a contribuição para resolver essa situação. Temos de estar atentos com os nossos ouvidos. Que eu falei lá atrás. As conversas que não edificam. Cuidar das rodas das conversas. Se elas estão nos edificar, se elas estão a trazer amargura. Se elas estão a trazer maus pensamentos, umas ideias assim um bocado estranhas. Que tipo de conversa que nós estamos tendo? Estamos pensando no que é bom? Estamos a meditar na palavra? Estamos a pensar aquilo que vai edificar? Ou nós estamos a pensar aquilo que nós gostamos de pensar? Porque também tem isso. Há pensamentos que a gente gosta de pensar. A gente gosta de alimentar a dor, alimentar, nos fazer ali só aquela vitimazinha e continua ali alimentando. Ou nós estamos saindo daquele lugar e estamos à busca de algo novo, do que nos edifica. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos. Muito cuidado. Está edificando? Amém. É a palavra? Amém. Porque aqui a palavra diz, né? A fé vem pelo ouvir. E se nós não vivermos em fé, se nós não vivermos firmes na fé, nós vamos vacilar, nós não vamos conseguir. E nós temos que alimentar a nossa fé pela palavra. É só a palavra que é o alimento da nossa fé. Em Mateus 12, 34, o versículo começa um bocado, Jesus assim estava um bocado zangado, que ele diz, raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E o nosso coração novamente. Nós temos que encher o nosso coração daquilo que é bom, daquela palavra que vai trazer vida, que vai trazer alegria a quem está ao nosso redor. Aquela palavra que traz ânimo, aquela palavra que muitas vezes traz exortação, sim, traz, mas vai trazer conserto para a minha vida. Eu vou ser edificado, eu vou ser transformado pelo poder dessa palavra. Em João 15, Jesus ele se compara à videira e nós aos seus ramos. E fala da limpeza que é necessário para produzir mais frutos. Aí essa dói, né? Essa dói. Mas também alerta que a vara que não dá fruto, o lavrador corta e lança fora. Somos limpos pela palavra de Deus. Sabe por que o lavrador corta esse ramo que não dá fruto e joga fora? Para não tirar a vida da árvore. Que é a mesma coisa quando dá flor. Ela dá a flor, vocês podem perceber que as folhas ficam mais fracas, há menos folha. Porque a planta, ela jogou toda a energia dela, tudo
tudo aquilo que ela tinha para a flor. E aqui a mesma coisa o fruto. Se a árvore não for limpa, deixar aqueles galhos velhos, vai estar levando seiva para aqueles galhos na mesma, só que eles não produzem nada. Então eles limpam, cortam e lançam fora. E em João 15, de 1 a 8 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Não é Jesus. É o pai que é o lavrador e ele é que corta os galhos secos, os galhos que não dão fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Olha que maravilhoso que Jesus é. Mas nós precisamos querer. Porque a limpeza, ela dói. Quando nós somos tratados por Deus, até mesmo pelo nosso próximo, porque como que nós vamos ser tratados por Deus? Através da vida do nosso próximo. É basicamente isso. Nosso próximo é que vai vir limar a nossa vida, que vai vir limpar. E dói às vezes, que nós temos que aceitar certas coisas que a gente não quer aceitar, admitir outras coisas que a gente não quer admitir, só que é para o nosso bem, porque nós vamos fazer o quê? Vamos dar mais e mais frutos. E um fruto que vai permanecer. No versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Não é só lançada fora, ela é lançada fora e no fogo. Já não há hipótese. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Nós não conseguimos nada se não for através de Jesus. Nós não conseguimos. Jesus é que é o nosso condutor. Jesus é que nos faz estarmos conectados na videira. Jesus é que nos leva ao lavrador, ao Pai. É através de Jesus. Se nós seguirmos as palavras de Jesus, se nós seguirmos aquilo que Jesus tem para a nossa vida, nós vamos ser limpos. Pode até doer, e outras vezes nem vai doer. Que a gente vai sentir isso tão bem que nem vai doer. Os nossos frutos têm agradado a Jesus? Ele tem encontrado frutos em nós? Se Jesus vier procurar frutos em nós hoje, ele vai encontrar frutos ou folhas? Temos nos limpado pela sua palavra para produzir frutos que permaneçam? A semente. Na Bíblia, as sementes são um símbolo poderoso, usado para ilustrar diferentes aspectos da vida espiritual e da mensagem de Deus. Elas são usadas para representar a palavra de Deus, a fé e o processo de crescimento espiritual. Que a semente dentro da terra, que nós já semeamos ela lá atrás um bocado, não é? Ela está na terra e ela está começando a germinar. Conforme essa semente brotou, está crescendo, nós estamos crescendo espiritualmente. Por quê? Buscamos os frutos do Espírito. Estamos sendo limpos. E o que muda tudo aqui, nessa palavra, é a semente. Não é as folhas e nem é o fruto. É a semente. Nós temos que mudar a nossa sementeira. Nós temos que mudar. Porque enquanto não mudarmos
a sementeira, nós vamos continuar colhendo os mesmos frutos. Em 2 Coríntios 9, 10, Deus que dá a semente ao semeador e o pão para comer, também há de multiplicar a semente das vossas boas ações e há de fazer crescer os frutos da vossa justiça. Amém? E é através dos frutos. Aquele que fala mal, fala palavras ásperas, atitudes rudes, uma mente que só maquina o mal, que busque a Deus, para que Ele renove a tua mente, para que Ele encha o teu coração da palavra. Busquemos ao Deus Filho, ao Deus Espírito, porque o Espírito Santo, Ele é quem vem nos mostrar, Ele é quem vem trazer aquilo que nós estamos fazendo, que está desagradando. Ele vem nos mostrar aquilo que nós temos que fazer para poder mudar a situação. Nós temos que clamar a Deus, clamar para que Ele possa nos dar sementes que vai mudar a nossa colheita. Porque se nós continuarmos plantando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, vamos colher os mesmos resultados. Tudo começa na sementeira. Porque o fruto, ele antes de ser fruto, ele foi um dia semente. E ele vai voltar a ser semente. Porque a semente morreu, germinou, cresceu, veio a árvore, deu fruto, voltou a ser semente, vai novamente todo o processo. Em Gálatas 6, 7 a 9, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que uma pessoa plantar, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua própria carne, colherá dela a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. O fruto, nós vamos ter a qualidade do nosso fruto, vai depender daquilo que nós semeamos. Que eu lembro que o meu pai, na altura que tinha uma colheita, ele separava as sementes. Ele procurava as melhores espigas de milho, o feijão, ele separava o melhor feijão, e aquilo não era para a gente comer, aquilo era para voltar a ser semente. Eu lembro imenso dele fazer isso. Ele procurava sempre o melhor fruto, tirava digamos quase bem dizer, a primícia, não é? Para poder virar novamente uma sementeira. Ele cuidava da semente dele. Ele sabia o que ele ia plantar. Então, o que nós temos feito? Nós temos cuidado da nossa sementeira? Nós temos, quando vem os nossos frutos, nós temos lutado para que esse fruto ele permaneça? Ou nós andamos oscilando em dois pensamentos? Nós andamos para frente, andamos para trás. O que nós temos feito? A semente ela precisa morrer para dar fruto. Porque ainda há bocado, né, semeamos ela está lá na terra, ela não tem luz nesse momento, ela precisa de umidade e de um certo calor que o sol vai trazer para ela poder germinar. O que nós temos feito com essa semente para ela morrer? Para poder vir dar o fruto. Nós precisamos morrer para as nossas vontades, para o nosso malfeitio, a nossa falta de reverência à palavra de Deus, a nossa falta de temor da presença de Deus. Nós temos que morrer para essas vontades. Nós temos que morrer para essas coisas que ainda é mais visível, é mais forte em nós do que as obras do Espírito em nós. Precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Precisamos mostrar quem somos e como estamos na presença de Jesus. Nós precisamos deixar a nossa aparência enganosa, que essa aparência enganosa nos afasta, não só de Deus, principalmente dele, mas do nosso próximo. Nos afasta muitas vezes do nosso cônjuge, dos nossos amigos. Nos afasta.
Essa aparência enganosa em nós, ela tem que ser desfeita. Ela tem que ser transformada. Ela tem que haver fruto em nós. Para quando nós estivermos falando uma coisa, nós vamos saber que aquilo é verdade. Mas primeiro nós temos que nós saber. Não adianta eu falar e vocês achar, será que a vida dela é assim? Não, nós é que temos que saber. Nós somos o melhor juiz de nós mesmos. Porque ninguém sabe o que está aqui, a não ser Deus na nossa cabeça. Só nós, né, e Deus que sabe, mas ninguém sabe. Então, que nós possamos nos analisar o que em nós ainda é aparência. O que é que em nós ainda só produz folha. O que é que em nós ainda incomoda o Espírito Santo. Porque nós incomodamos o Espírito Santo com as nossas más atitudes. Incomodamos e muito. Porque quando a coisa aperta, aí a gente já sabe orar, já sabe buscar o Espírito Santo da forma bonitinha, certinha que a gente tem que fazer. Mas é só quando nós precisamos? Não. É na hora quando a coisa está boa, estamos com Ele. Está mal, também estamos com Ele. Nós temos que nos despir das nossas folhas, nos mostrarmos a Jesus, quem nós somos, como eu estou, o que eu estou fazendo. E é dessa maneira que nós vamos ser purificados, é dessa maneira que nós vamos ser santificados, e é dessa maneira que nós vamos conseguir alcançar os frutos do Espírito. Porque enquanto não houver reconhecimento, nós não conseguimos, porque nós achamos que nós não precisamos ter paciência, não precisamos amar ninguém, não precisamos ter longanimidade, autocontrole, domínio próprio, não precisamos nada dessas coisas. Mas quando nós admitimos que nós precisamos de ajuda e que nós não estamos bem, nós vamos à busca desses frutos. E através desses frutos é que nós vamos ser purificados, que nós vamos ser limpos, nós vamos ser santificados. E através da palavra de Deus. E quando nós tratamos do fruto bem, nunca vai nos faltar semente. Nunca vai nos faltar semente. Porque quando tratamos do fruto como ele tem que ser, o ciclo vai estar sempre perfeito. Vai estar sempre fazendo o ciclo. Semeadura, crescimento, colheita, voltando tudo novamente. Não há interrupção no ciclo. A expressão de frutos e não folhas é um conceito que no contexto bíblico e popular também, representa a importância de produzir algo de valor e útil, em vez de apenas uma aparência exterior. Em outras palavras, é preciso demonstrar ações e resultados positivos, e não apenas um bom aspecto ou comportamento. Porque muitas vezes o nosso comportamento não diz nada. Porque muitas vezes o nosso comportamento é só porque nos portamos daquela maneira, porque naquele local eu tenho que me portar assim. Eu não posso quebrar regras, eu não posso me portar mal ali, porque vão chamar o segurança, ou mesmo na casa do Senhor é feio ter maus comportamentos. Não. Nós temos que mostrar verdadeiramente o nosso aspecto, de como nós estamos, e buscar nesse lugar, aos pés do Pai, aos pés de Jesus, buscar a santificação através dos frutos do Espírito. Isso para nós cristãos aplica-se na nossa busca dos frutos do Espírito, através de uma vida de busca de santificação pela palavra, pela oração, tempo mesmo de qualidade com Deus. Só consegue essa transformação só quem quer ser transformado. Porque quem não quer ser transformado vai continuar do mesmo jeito, tendo as mesmas colheitas, tendo os mesmos resultados. Queria pedir para vocês se levantarem e que a gente refletir um bocado essa palavra, refletir nas folhas, refletirmos nos frutos e na semente.
para que nós possamos ter a noção do que realmente está acontecendo com nós. Não tem que ninguém vir nos criticar, não tem que ninguém vir apontar o dedo para nós, não, ninguém. Esse dedo, antes de ir para aí, esse dedo ele faz para aqui, ele tem que vir para aqui. Eu tenho que ser o meu acusador. Eu não posso ser acusador de ninguém. Eu tenho que ser o meu acusador. Porque aí nesse momento eu vou saber o que eu estou fazendo. Estou ter mais folhas? Está tudo assim muito... Nossa, umas folhas maravilhosas, perfeitas. Qual é a minha aparência? Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua presença, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, que nós possamos hoje, Senhor, deixar, Senhor, essas folhas, ó Deus, que só nos traz aparência, Senhor. Que só nos traz, ó Deus, coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Essas atitudes, ó Pai, que não são as melhores. Não são as atitudes, ó Deus, que tocam o Teu coração, Senhor. Não são as atitudes, ó Deus, que impacta, Deus, aqueles que necessitam de Ti, Senhor, a querer, ó Pai, o mesmo que nós temos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que toda folha, Senhor, que essa folha, Deus, que não é, Pai, para o nosso bem, que não é frutífera, que ela possa secar, Senhor, que ela possa cair, Pai. Mas que nós tenhamos, ó Deus, o fruto, Senhor, quando Tu vieres, ó Pai, procurar em nós. Que nós sejamos, ó Deus, aquela árvore frutífera, Senhor, que tem o bom fruto, o fruto que permanece, Senhor. O fruto que traz vida, o fruto que vai voltar a ser semente, vai voltar a alimentar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, leva-nos a esse lugar, Senhor, a esse entendimento, ó Pai. Que nós precisamos mudar, Senhor, a nossa sementeira. Que nós precisamos mudar, Senhor, o nosso modo, Pai, de falar. O nosso modo, Senhor, de estar, Senhor. O nosso modo de Te buscar. Aonde, Senhor, em nós ainda não há, Senhor, uma busca, Senhor, na Tua presença. Leva-nos a esse lugar. Leva ao lugar, Senhor, aonde, Pai, nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Aonde, ó Deus, a Tua palavra vem, Senhor, e mata a nossa sede. Aonde as águas que jorram do Teu trono, Senhor, nos purifica. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. Que nós possamos comer, ó Deus, esse fruto, ó Deus, da árvore da vida, Senhor. O fruto que sacia. O fruto, ó Deus, que vem, Senhor, matar, ó Deus, a nossa fome. Ó Pai, e as folhas, ó Deus, as folhas dessa árvore, Senhor, que traz cura, Senhor. Cura-nos, ó Deus, nessa manhã, Senhor. Cura-nos, ó Deus. Cura todo sentimento, ó Pai. Cura todo pensamento que não provém de Ti. Todo pensamento, ó Deus, que nos afasta, Senhor, da Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti. Vem e traz, Senhor, cura, Deus. Traz cura na nossa alma, traz cura nos nossos sentimentos, traz cura, Senhor, nos nossos pensamentos. Cura, sim, Senhor, o nosso físico, ó Pai. Muitas vezes é preciso a nossa alma ser curada, Senhor, para que o físico, Senhor, seja curado. Eu clamo a Ti, Senhor, pela Tua cura, Senhor, sobrenatural nesta manhã sobre as nossas vidas. Para que nós possamos, ó Deus, buscar, Senhor, de Ti, Senhor. Buscar os Teus frutos. E sermos santificados, ó Pai, pelo poder, Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela vem, Senhor, e divide, ó Deus, a alma, Senhor, como uma espada. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. Traz, ó Deus, traz essa palavra, Deus, de purificação. Traz essa palavra de cura, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, nessa manhã, Senhor. Que nós não saiamos daqui, ó Pai, indiferente. Que nós não saiamos daqui, Senhor, do mesmo jeito, ó Pai, que nós entramos. Mas que nós saímos daqui, Senhor, com a vara limpa, Senhor. Pode não ter fruto, mas a vara, Senhor, está limpa, Senhor. À espera do tempo certo para produzir o fruto. E o fruto que vai permanecer. Obrigado, Jesus, obrigado, porque Tu é a videira e nós estamos em Ti, Jesus. Ó Jesus, obrigado, porque Tu nos aceitaste. Tu nos aceitaste, Jesus. Obrigado por que Tu fizeste por nós. Ó meu Pai, eu agradeço a Ti, Senhor. Agradeço a Ti pela palavra, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, por cada vida, Pai, que aqui está, Senhor. Que Tu possa, Espírito Santo de Deus, completar aquilo que faltou, Senhor, dizer, ó Pai. E que ninguém, ó Pai, fique indiferente, Senhor, à Tua presença, indiferente, Pai, à Tua palavra, Senhor. Porque os tempos, Pai, são difíceis.
Os tempos, ó Deus, estão sendo apertados, remidos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, desperta-nos, ó Pai, desperta-nos, Senhor. Muito obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, no santo nome de Jesus. Amém.